Fala galera, beleza? Para mais uma História e Artes aqui no nosso podcast. E hoje vamos falar sobre a trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. Vamos trocar essa ideia aí sobre história, né? E os três livros do Laurentino Gomes. Para quem não sabe, Laurentino Gomes é um jornalista, né? Ele tem formação em jornalismo, mas que gosta de história, né? Assim, cai bem, né? O jornalista que gosta de história. Porém, ele não é historiador, ele não tem formação em história. Então, algumas pessoas não gostam do estilo do livro dele, por ele não ser historiador. Alguns historiadores não gostam. No entanto, eu acho os livros dele muito interessantes para pessoas leigas, ou seja, pessoas que não são historiadoras, mas têm interesse em história, ou pessoas que pensam estudar história. Eu acho que valem a pena. Eu já li os três livros e vale muito a pena. Começando então pelo 1808, né? Eu vou fazer uma breve resenha aqui, sem dar muito spoiler. Pelo menos eu vou tentar evitar, que eu tenho tendência da spoiler não querendo. 1808 é o primeiro livro do Laurentino Gomes, né? Que ele trata sobre a vinda da família real para o Brasil, né? Da família imperial para o Brasil, quando Dom João VI, juntamente com sua família, vieram fugidos da Europa, né? De Portugal, para a colônia que era o Brasil, porque Napoleão Bonaparte estava invadindo a Europa, inclusive, e já iria invadir Portugal. Então, antes que Napoleão chegasse a Portugal, Dom João VI, sendo já ciente, né, do que estava ocorrendo, pegou sua família, alguns outros nobres vieram com ele, entre funcionários também. Alguns funcionários trabalhavam juntamente com a família real, para a família real, né, e vieram para o Brasil. Essa é uma síntese do livro, assim, do Laurentino Gomes, 1808, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí o livro desenrola os acontecimentos depois que ele chegou ao Brasil, né? No caso, foi na Bahia primeiro, levou um tempo para chegar, tal, para desembarcar. Os brasileiros ficaram afoitos, né? Tipo, poxa, a família imperial tá aqui, nós éramos colônia ainda, né? E é isso, assim. Não quero entregar muito do livro, mas eu acho o livro muito bom e acho que é uma excelente leitura, assim. Tá bom? 1822 já tá falando basicamente do primeiro reinado, né? No caso é Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Então 1822 narra a história do primeiro reinado, a história de Dom Pedro I. Ou seja, tudo que se desenvolveu, independência do Brasil, dia do fico e coisas do gênero, tá bom? Em 1822. Do Laurentino Gomes também, a sequência, né? Com a sequência cronológica, sequência de tempo. E por último, o livro 1889, que já é o segundo reinado, que é a história do Dom Pedro II, mais conhecido como Dom Pedro de Alcântara. Para quem ainda está assistindo a novela, né? A novela está nos últimos capítulos aí da Globo. 1889, que vai narrar todos os desfechos da história do Brasil, inclusive ao término da própria história do Brasil Império para o Brasil República, como o Brasil deixou de ser Império para o Brasil República. Então, assim, isso é só uma pincelada nos três livros, né? Como disse, é uma resenha, né, dos três livros, porque eu não quero dar muito spoiler, não quero entregar. Os livros são bons, com linguagem simples, justamente para quem não é historiador, então para pessoas leigas, pessoas que não necessariamente são da área, ou para a maioria que não são da área. Ele ganhou o Jabuti, o prêmio Jabuti, que é um prêmio super considerado, o Laurentino Gomes, né, na literatura brasileira. Se eu não me engano, ganhou o Jabuti nos três livros, com os três livros. E ele fez pesquisas, né? Não foi nada assim feito de qualquer forma. Ele fez pesquisas na Biblioteca Nacional, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, são livros que valem a pena serem lidos. Todos os três. É uma leitura muito, muito fluida, sabe? Você vai lendo assim, vai desenvolvendo bem tranquilo. Seja no livro digital ou no livro físico.
Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom? Então fica aí a dica desses 3 livros da trilogia do escritor Laurentino Gomes. Se eu não me engano, foram os 3 publicados pela editora Globo, né? Que é o 1808, 1822 e 1889. Tá bom, gente? Essa é mais uma dica aí, uma sugestão do História e Artes para vocês. Um abraço.